Salve, salve, meus queridos professores ali na área, agora na área. Para fazer com vocês a provinha, a resolução da prova da UEL, estamos diante da prova 1, então vou espelhá-la aqui para você, para que a gente possa ler junto, fazer uma discussão, um debate, e aí a resolução faço na lateral do quadro, caso seja necessário, beleza? Lembrando que essa prova teve 9 questões de química, contando uma que foi interdisciplinar com biologia, uma da placenta lá, e uma questão que pode ser feita ou considerada como de física também, que é uma aplicação da equação dos gases, equação geral dos gases, e acho que o Fogaça vai fazer ela com vocês. Então, vou fazer com vocês 8 questõezinhas aqui, comentar, discutir os assuntos abordados, a dificuldade da questão, o que era preciso para saber, para fazer, e assim por diante, beleza? De forma geral, a prova de química foi uma boa prova, questões de nível fácil e médio, com aquela dificuldade sempre que a prova da UEL apresenta, com textos com distratores, com uma necessidade de interpretação, né, itens em grande quantidade, então a gente tinha que tomar bastante cuidado com isso. Sem falar que era uma prova cansativa, nós tínhamos aí 4 questões, ou 3, tirando a de física, que exigiam cálculos, e poderia levar um tempinho para você reconhecer o problema e fazer o cálculo, e isso fez com que alguns alunos não conseguissem fazer por uma questão de tempo até mesmo, né? Então, a primeira questão, nós estamos resolvendo a prova 1, a primeira questão é a questão de número 4, né? Então, que você fez a prova 1, essa questão número 4, se você fez outra prova, então essa questão está presente com outra numeração, tá bom? Mas é uma questão bem bacana, uma questão bem elaborada, que fala sobre oxirredução. Então, o conteúdo aqui abordado é oxirredução, e especialmente um dispositivo que funciona à base de reações de oxirredução, que é a eletrólise. É uma questão que fala sobre uma alternativa à queima de combustíveis fósseis e fala sobre o hidrogênio verde. E no finalzinho aqui da questão, ó, acho que é uma palavra importante, uma frase importante, a figura a seguir ilustra um processo de formação de hidrogênio verde a partir da água, em que a energia elétrica utilizada, então, conceito de eletrólise, energia elétrica promovendo uma transformação química. Então, nesse caso aqui já dava para sacar que ele estava falando de uma eletrólise. Enquanto a pilha, né, que é um outro dispositivo de oxirredução, ela funciona ao contrário. É uma reação química produzindo energia elétrica. Outra palavra importante quando a gente pensa em eletrólise é um dispositivo não espontâneo. Vai ter uma DDP menor do que 0, vai consumir energia e não produzir. Se você lembrasse que a eletrólise é um dispositivo não espontâneo, dava quase para eliminar todos os itens dessa questão aqui, tá certo? Tem uma figura, vou rolar aqui para você dar uma olhada, se você tem aí a prova, em que tem aqui o nosso dispositivo gerador por energia eólica, né, um gerador, e abaixo aqui a cuba ou a célula eletrolítica, galvânica, eletroquímica, em que vai ocorrer a eletrólise, né? Então, sempre importante, diante de uma pilha ou de uma eletrólise, reconhecer, né, aonde está ocorrendo a oxidação e a redução. Nesse caso, era possível perceber através das semi-reações. Então, do lado aqui meu, esquerdo, temos 4H+, mais elétron. Então, quando recebe elétron, redução. Então, o hidrogênio está reduzindo aqui. Onde ocorre a redução? No cátodo, lembra? CRAO, cátodo reduz, ânodo oxida. E aqui do outro lado, a água sofrendo processo de oxidação, produzindo gás oxigênio mais H+. Então, está perdendo elétron, perde oxida. Aqui é o ânodo, né, do dispositivo, onde ocorre a oxidação. Então, só essas informações já eram suficientes para responder esse item. Vamos lá, ó. Vou ler as alternativas, né? Rapidamente, em todas as questões eu não vou ler todas as alternativas, só vou ler as corretas, né, só se tiver algum distrator importante, alguma coisa importante. Ó. Processo de obtenção de hidrogênio verde ocorre em uma célula galvânica por meio da eletrólise ígnea da água. Isso já é letra A, quer dizer, a reação química obtida para a produção de hidrogênio verde é considerada espontânea. Então, eletrólise não é espontânea. E tem que promove o erro dessa afirmativa. Letra B, o processo de obtenção de hidrogênio verde ocorre em uma célula galvânica por meio da eletrólise ígnea da água. Ou eletrólise ígnea, ou eletrólise aquosa, não ígnea da água. Sem falar que ele diz que no cátodo ocorre oxidação. E ocorre oxidação no ânodo e não no cátodo. Letra C, esse item aqui, fala da lei de Lavoisier, que diz que uma transformação é uma conservação das massas. Ok, só que ele diz que coloca um excesso de reagente. Então, o produto, ele não vai ter a soma das massas dos reagentes, porque ele vai ter a massa só daquilo que reagiu. O resto vai estar
para além do produto. Então, o produto não contém toda a massa do reagente, porque tem parte que não vai reagir, tem parte que está em excesso. Então, aqui tem uma sacanagem aqui nesse item aqui. E a letra D, no processo de obtenção do hidrogênio verde, a eletrólise da água, ok, cuja energia elétrica é proveniente da energia eólica renovável, sendo que no ânodo ocorre oxidação, ok, o ânodo oxida, da água formando O2, é só ver na equação lá em cima, é verdade, e H+, e no cátodo ocorre a redução dos íons H+, formando H2, esse item está corretíssimo, um belo de um item, beleza? Então, a alternativa correta, a letra D. Bom, vamos à próxima questão desta prova, que é a questão de número 12. Deixa eu achá-la aqui. Questão 12, que é da placenta. Na verdade, possivelmente o professor de biologia fez, não sei se foi o Henrique que fez essa questão, talvez ele tenha feito, porque tem 2 itens de biologia e 2 itens aqui de química. Então, ele pode ter feito esta questão aí também, ok? Eu vou comentar os itens de química aqui, ó. Essa questão fala sobre a placenta humana, né, crucial para a conexão, beleza, e fala da importância do ácido fólico, beleza. Daí o item 3 e 4, aqui, são itens que exigem um conhecimento de química, né, talvez o 3 não muito, pode ser de física também, ou de percepção mesmo da informação, de informações, e mais o 4 exige esse conceito de química, né? Então, ó, o item 3, ele fala assim, em elevadas altitudes, há um aumento da solubilidade do oxigênio. Essa parte da frase é que contém um erro, né? Em elevadas altitudes, nós temos baixa pressão. E a solubilidade dos gases, ela é aumentada com o aumento da pressão. É só pensar num refrigerante, né? Sei lá, num recipiente de refrigerante, você tem ali uma grande pressão, a gente percebe isso, né, no próprio recipiente ali. E lá o que acontece? Nós temos uma grande quantidade de gás dissolvido justamente pelo aumento da pressão, ok? Se estiver dando uma balançada aí na tela, não se preocupe, que a gente tem alguém andando aqui em cima do telhado. Normal, acontece o tempo todo, né? Não, né? Mas enfim, vamos lá. E o item 4, se o ácido fólico possui 2 funções carboxílicas com pK de 3,5 e 4,3, essa é só uma informação, né? Porque se possui a função ácido carboxílico, então a gente tem ali uma função, que é o ácido carboxílico, que é uma função ácida, que, portanto, deixaria o meio ácido, portanto, teria um pKa baixo, lembrando que um pKa baixo indica uma acidez, porque quanto menor o pKa, maior o Ka, mais ácido o meio. Na verdade, aqui o que a gente está procurando é um erro que não existe, porque essa questão é verdadeira lá. E o pH ótimo para a absorção do organismo varia de 6,5 a 7, claro, se a espécie tem ali tem funções ácidas, então aquilo ali seria melhor absorvido no meio ácido ali, né? Então, a melhor absorção dessa molécula ocorreria com sua forma ionizada. Lembrando que se é um ácido, ele vai ionizar e vai liberar o íon H+. E quando ele libera esse íon H+, então aumenta a concentração de H+, diminui o pH, aumenta o Ka, diminui o pKa. Então, eu preciso que esse ácido esteja ionizado para que o meio fique ácido e para que, portanto, aumente a absorção desta substância. Item correto, beleza? Assim, nós teríamos o item 1 e 4 verdadeiro, isso tornaria o item B como o item correto desta alternativa aí. Julgo que esse item 4 é difícil interpretação, confuso, e talvez alguns alunos tivessem dificuldade de colocá-lo como verdadeiro, tá bom? Próxima questão, questão 23. Achamos a questão de 23. 16. Vamos rolando aqui. 21. 22. 23. Essa questão, uma linda questão, a questão de estequiometria, uma questão de cálculo, envolvendo gases ideais. Então, essa questão aqui, ela merece bastante atenção, uma bela questão. A gente sempre fala, olha, você que estava no colégio, acompanhou e assistiu às aulas, a gente está sempre falando, né, da importância do conceito de oxirredução e também dos cálculos químicos. Então, você vai fazer uma prova, você vai encontrar conceitos de oxirredução.
você vai encontrar uma questão de estequiometria, uma questão de cálculo estequiométrico, é fatídico, beleza? E essa é uma bela questão. Eu julgo que uma questão de nível médio, ela daria trabalho, tem várias formas de resolvê-la, através de pressões parciais, através do número de mols, de massa. Eu vou resolver através da massa, porque ele deu a massa do CO2, então eu vou fazer uma estequiometria aqui com massa, tá bom? Mas se você fez diferente, lembre-se, chegou ao resultado, você possivelmente está correto também, porque tem mais do que uma forma de fazer isso aqui, tá? Então ele diz assim, ó, fala do CO2 e a possibilidade de converter CO2 em oxigênio mais grafite, através do mecanismo aqui. Então ele diz assim, ó, considere um recipiente fechado e isolado com volume constante igual a 10 litros, contendo inicialmente 137,5 gramas de CO2 gasoso, puro e seco. Esse recipiente possui em suas paredes internas uma fina camada porosa de material catalisador e que, a temperatura constante de 400 Kelvin, converte parte do CO2 em carbono, grafite e gás oxigênio conforme a equação química a seguir. Então, a primeira coisa importante, verificar se a equação está balanceada. E no caso, ó, checklist, a equação está balanceadinha, e aí um problema a menos. Outra coisa que ele diz, a pressão parcial do gás oxigênio no final do processo é de 8,2 atm. Então, se liga nisso aqui, ó. O que acontece? Possivelmente, ele deu esta pressão parcial do oxigênio, não total, parcial do oxigênio, uma possibilidade, para que a gente pudesse calcular a quantidade de oxigênio que foi produzida. Só que, possivelmente, visto que não tem alternativa com 100%, possivelmente, essa quantidade que a gente vai encontrar aqui é uma quantidade menor do que seria produzido, se tudo tivesse dado certo, a partir dos 137,5 gramas. Então, o que eu estou pensando? Ó, pensa aqui comigo. A equação é essa daqui. Carbono é CO2 formando carbono mais O2. Ok. Então, massa molar do CO2, 44 gramas por mol. Ele deu isso como informação, porque a UEL não tem tabela periódica. Isso vai produzir massa molar do oxigênio 32, do gás oxigênio, então 32 gramas. Então, ó, 44 gramas produz 32. Se a gente tivesse reagido aqui 137,5 gramas, isso produziria quanto? Vamos chamar de X. Esse X aqui é igual a 100 gramas. Como que eu sei? Fiz de cabeça? Não, eu fiz antes aqui rapidinho na calculadora, para que a gente não tomasse tempo fazendo essas continhas. Então, teria que produzir 100 gramas. O que a gente deve encontrar é um valor menor do que aqueles 100 gramas, a partir da pressão parcial do O2. E como que eu vou descobrir qual é a massa que foi produzida a partir da pressão parcial do O2? Equação geral de um gás ideal. Nosso famoso professor vagabundo não rejeita trabalho. É isso aí, para não falar outras coisas. Então, a pressão parcial do O2 é 8,2, ele dá o volume de 10 litros do recipiente. Aí a gente pode descobrir o número de mols de O2, ou, se preferir, massa sobre massa molar. Como é o gás oxigênio, a massa molar do oxigênio. Então, o número de mols, cantinho aqui, ó, o número de mols é massa sobre massa molar. Massa molar do O2 é 32, então estou substituindo o N por massa sobre massa molar. O R ele deu 0,082, e a temperatura ele já deu amém em Kelvin, ou seja, 400 Kelvin, ok? Perceba que vai dar para 32, vai dar 3.200 por 40. 3,40 dá 8. Quanto que eu esperava produzir? 100. Quanto produziu efetivamente? 80%. Tá certo? Então, numa prova discursiva, a gente faria um terceiro ato. 100%, 100 gramas é 100%, 80 gramas X, portanto, X igual a 80%. Essa é uma bela de uma questão de nível médio, ali puxando para o nível difícil, porque é uma questão que tomaria tempo, né? Você teria mais do que uma ação para promover ali, mas uma boa questão de química é uma questão interessante, tá? Então, questão de número... A questão de número... Deixa eu ver qual que é essa que eu já fiz. 23, ok? Então, 4, ok. 12, ok. 23. Vamos para a questão de número 29. 29, 28...
29. Essa questão, mais uma vez, uma questãozinha que envolve conceitos de oxirredução, né? É sempre um assunto muito importante, cálculo químico e oxirredução, um assunto muito importante, tá bom? Vamos lá. Ele diz assim, ó, fala sobre, não vou ler todo o texto, acabei de ler agora, sentadinho, para explicar para vocês, mas ele fala sobre chuva de granizo. E ele diz de uma condição para ter chuva de granizo, chamada nucleação, a partir de partículas, né, que ele chama de MP, ou seja, material particular. E ele diz que essas partículas podem conter nitratos e sulfatos. Ele dá a fórmula desses ânions aqui. Daí, uma coisa muito importante é o seguinte, olha o que ele diz, ó, como comando, com base no enunciado. Não é no que você acha, não é o que a tia do Zap colocou, não é sobre o que você aprendeu em qualquer outra coisa, é sobre o enunciado. Ok? Nos conhecimentos químicos, então conhecimentos químicos, então não serve simpatia, é conhecimento químico. E hidrometeorológicos. Ixi, Maria, hein? E agora? Não é no horóscopo, não, é hidrometeorológicos. Assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. A incidência de granizo na tríplice fronteira, uma região industrializada, pode ser explicada pelo fenômeno da inversão térmica. Aonde no texto está escrito isso? Em lugar nenhum, né? Então, tem que ser explicada pelo que está no texto, que é pela formação, pela nucleação a partir das partículas, do material particular. Pronto. Eliminamos essa possibilidade. Porque não está escrito no texto, em absoluto, isto. Daí tem B. Vamos lá. O íon NO3- na atmosfera pode ser formado, porque isso aqui está no texto, ele fala que se forma lá no texto, né? A atmosfera, ok, pode ser formado por redução do N2O. Aí, o que a gente precisava fazer? Pegar o NO3- e o N2O, e ele fala que é um processo de redução, formação do NO3- por isso aqui. Agora eu vou usar os conhecimentos químicos para verificar se isso é verdadeiro. Como que a gente vai ver se reduziu ou se oxidou? Através do NOx. Então, o número de oxidação do nitrogênio aqui é mais 1, oxigênio menos 2, cada nitrogênio mais 1. E o número do nitrogênio aqui é mais 5. Menos 2 vezes 3 dá menos 6, só que tem que tirar uma aqui unidade, porque tem que igualar a carga, portanto, mais 5. Então, perceba que de mais 1 para mais 5, ocorreu um aumento do NOx. Daí a gente diz assim, ó, aumentou, oxidou e não reduziu. Item errado, mas é bom item, né? Letra D. A formação do gelo dentro das nuvens pode acontecer a partir da água líquida ou diretamente da fase de vapor. Que aí tudo bem, ele fala no texto, com base no conhecimento do texto. Processo este conhecido como calefação. Aí ele falou uma besteira. Então, com base nos conhecimentos químicos, esse processo não chama-se calefação. Calefação é a mudança do líquido para o vapor de maneira muito abrupta. Então, aquela gotinha de água quando cai na chapa quente, que lá é uma calefação. Então, não é o caso que a gente está falando de formar sólidos, né? A partir de vapor, a partir de líquido. Então, tem um erro na palavra calefação aqui, ok? Item E. O íon SO4-2 na atmosfera pode ser formado em reação de oxidação do SO2. A gente vai fazer a mesma verificaçãozinha aqui, ó. Então, SO2... Então, agora ele fala que vai se transformar no SO4-2. Vamos determinar o NOx aqui, ó. Enxofre aqui mais 4, e o enxofre aqui dá mais 6. Então, perceba, mais 4 para mais 6, aumentou, oxidou. Então, tudo bem. O íon SO4 da atmosfera pode ser formado em reação de oxidação no SO2, ok? Um dos produtos da queima de combustível fóssil. Então, um dos problemas ambientais sérios que a gente tem aí, queimas de combustíveis fósseis, que produz dióxidos de nitrogênio, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, responsável pela chuva ácida também. Importante lembrar disso aí, tá bom? Então, item correto, item E. Uma boa questão de oxidação. Conceito básico de NOx, conseguiria resolvê-la. Uma questão que tem bastante distratores aqui, pode ter levado o aluno ao erro nos distratores, né? Se ele soubesse o conceito de oxirredução e determinar NOx, então ele conseguiria acertar a questão, tá bom? Então, 29 já foi, vamos para 42. 42, ó, um vacão, deu uma para dar uma respirada aí, o cara meteu um monte de questão aqui, ó,
de humanas. A galera cansou de fazer continha agora. Vamos fazer eles ler bastante, cansá-los e voltar com tudo na física, na química, na matemática. Tá aqui, ó, questão 42. Alguns alunos me perguntaram: ah, professor, questão estranha. Então, né, eu também sou estranho, mas sou gente boa. Então, é uma questão que era só simplesmente uma atenção, uma leitura e uma interpretação das informações. Aqui nós estamos falando de química geral, nós estamos falando daqueles propriedades da matéria, ele está trabalhando com ponto de fusão, que é o momento em que nós passamos do estado sólido para o líquido, né, quando derrete, ou o contrário, quando a gente está solidificando, é o mesmo valor. Solidificação e fusão vai acontecer para uma substância no mesmo valor de temperatura. Então ele fala sobre um procedimento chamado criolipólise, que consiste em quê? Em congelar, né, gordura, congelar a gordura no tecido adiposo, aí o corpo reconhece como inflamação e elimina a gordura. Legal isso, né? Cuidado, isso é muito perigoso, né? Me parece perigoso, sei lá. Ok, então ele dá a composição da gordura, dá alguns ácidos graxos. Graxo quer dizer que é uma molécula comprida, mais que 10 carbonos, e tem esse aspecto viscoso. Daí, ponto de fusão, menos 8, 16, tal. E aí é que está a questão. Ó. Ele fala que resfria o sistema até menos 10 graus. Então, pensa bem, se ele resfria até menos 10, como esse aqui é o ponto de fusão, quer dizer o seguinte, ó, vamos fazer a leitura de um. Ácido butírico, ponto de fusão, menos 8. Acima de menos 8 ele está líquido. Só abaixo de menos 8 que ele vai ficar sólido. Então, como ele baixa a temperatura até menos 10, tudo aqui vai ficar sólido que tem um ponto de fusão até menos 10. Abaixo de menos 10, não vai ter chego essa temperatura, portanto, não vai estar congelado. E o único ácido aqui que tem uma temperatura abaixo de menos 10 é o araquidônico. Menos 49. Então, esse cara aqui, se eu esfriar até menos 10, ele não vai solidificar. Todos os outros vão. E assim a gente mata essa questão. Porque ele coloca aqui, ó. Vou botar aqui. Coloca aqui. Supondo que a gordura seja constituída majoritariamente por ácidos graxos e que a temperatura de menos 10 foi utilizada. Então, a menos 10, o único ácido que não vai sofrer a criólise ali, a criolipólise é o ácido araquidônico. Então a gente tem que eliminar o item 1 e o item 2, que contém isso, ficando apenas com 3 e com 4. Isso nos leva à resposta correta, que é a letra C. C, de certa. Ok? Vamos para a questão de número 43. Essa questão exigia aí um estudo. A UEL não tem muito costume de fazer questões relacionadas às reações orgânicas, mas ele trabalha aqui com os conceitos básicos de algumas reações orgânicas, né? Ele fala sobre o problema das gorduras trans e fala sobre novas opções, né? Trocar por interesterificadas, gorduras são interesterificadas, enfim, vamos julgar os itens. 1. Gorduras hidrogenadas podem ser obtidas a partir da reação de adição, é verdade? A gordura é uma molécula, os óleos, né, são moléculas insaturadas. E quando a gente faz a hidrogenação, quebra as duplas ligações e coloca hidrogênio, deixa aquilo saturado, daí gordura hidrogenada, também conhecida comercialmente como margarina, né, a gente deixa isso sólido. Então isso vai dar crocância, vai dar sabor, textura aos alimentos. Então se é crocante, se é gostosinho, mano, tem gordura saturada lá, isso não é muito legal, né? Mas mata no mundo essas coisas aí, né? Podem ser obtidos a partir da reação de adição entre ácidos graxos poliinsaturados, que são óleos. Então perceba, óleos. Margarina de milho. O milho é vegetal. Vegetal forma óleo de milho. Como que aquele negócio ficou sólido? Por hidrogenação catalítica. Ou seja, faz uma adição, quebra dupla, coloca hidrogênio, fica saturado na presença de um catalisador. Item correto. 2. Emulsão é considerada uma dispersão coloidal. Então aqui ele trabalha um pouquinho com coloide. Então, a emulsão considerada dispersão coloidal, formada por uma mistura heterogênea. Lembre-se, os coloides são sempre heterogêneos. Apesar de não parecer, qualquer sistema coloidal é heterogêneo. Se for homogêneo, é uma solução, então o item é verdadeiro. O item 1 e 2, verdadeiro. 3. A reação entre o triglicerídeo e uma base forte, como o NaOH, é conhecida como reação de esterificação. Não. Reação de esterificação é a reação entre um ácido carboxílico e um álcool, que é a esterificação, que é a formação de um éster. Essa reação que ele está falando
é uma reação chamada saponificação, que é a reação de feitura de sabão. Minha avó já fazia, pega óleo e coloca com base forte, com soda cáustica, isso faz sabão, tá bom? E o item 4, ao adicionar os emulsificantes à gordura interesterificada, então ele está colocando emulsificante, ele diz aqui em cima que os emulsificantes vão formar colóides. Então, vão formar colóides. Então, emulsificantes de gordura esterificada, haverá a formação de uma solução homogênea. Mentira! Então, isso vai continuar sendo heterogêneo porque vai ser um colóide, formado pelo sólido terestelato, sorbiato e a sacarose dissolvida na gordura. Então, falou de emulsão, está falando de um sistema coloidal, um sistema heterogêneo e não um sistema homogêneo, como ele está dizendo ali, tá bom? Então, os itens corretos seriam 1 e 2, ou seja, a alternativa A. Vamos para a próxima. 47. Muita questão de química, hein? 9 questõezinhas. O professor de física vai querer roubar uma para ele, tá tudo bem, porque a gente trabalha com gases também, na física também, né? E uma de biologia, que o professor de biologia também vai puxar para ele. Então, assim, propriamente de química, 7 questões, 2 interdisciplinares, tá bom? Então, vai lá. Questão 47. Essa questão é uma questão de soluções. Soluções sempre na prova da UEL, ela tem apelo com texto cheio de distrator para levar o aluno à confusão, e não foi diferente dessa vez. Ao resolver essa questão, você vai ver que era uma questão muito, mas muito simples de resolver. Porém, o texto, para você que já estava cansado, nós já estamos lá na questão 47, depois já, né, de ter feito 46 questões, então isso poderia ter pesado como um fator aí para que você se equivocasse e não conseguisse sair. Alguns alunos disseram assim, professor, eu não consegui entender o que ele queria. Então, seguinte, ó, ele fala sobre um defensivo agrícola, né, chamado acefato. Então, esse defensivo inseticida, né, que é um organofosforato chamado acefato, ele é vendido comercialmente com o princípio ativo. Quer dizer, esse inseticida tem 750 gramas por quilo do produto comprado. Então, você comprou 1 quilo, tem 750 gramas do princípio ativo. Os outros 250 gramas, ele fala que é outras coisas. Então, ele não precisava fazer isso. Então, quando ele deu isso aqui já fez com que alguns alunos pensassem que tinham que usar isso, não tinha que usar nada. Só importa a quantidade de princípio ativo que tem. Ah, tem outras coisas. Você nem sabe o que é, ele nem fala o que é, entendeu? Então, esse inseticida tem 750 gramas por quilo. Os outros 250 gramas, ele fala que são outros ingredientes. Não importa. Água, papapá, água não, porque daí ele vem, ainda a gente vai ter que dissolver. Daí vem a informação importante. Supondo que 300 litros do produto comercial deva ser aplicado por hectare, então, 300 litros num hectare, e que a dose do princípio ativo seja 800 gramas por hectare, então a gente vai ter que pôr 800 gramas em 300 litros. Aí, olha que simples isso. Sinal alternativa que apresenta a correta e aproximada a concentração do princípio ativo em gramas por litro. A gente tem que pôr 800 gramas em 300 litros. Então, 800 gramas dividido por 300 litros, para ver quantos gramas por litro. Isso aqui é a concentração comum, certo? Isso aqui dá 2,66 gramas por litro. Pronto. Ó, aqui a gente já vai ficar com 2 itens já. Ó. Era só isso que ele queria. Qual a concentração em gramas por litro? Se você colocar 800 gramas em 300 litros. E aí ele diz assim, ó, e a quantidade mínima em quilo que o produtor deve adquirir do produto. Não tem 750. Aí o aluno fala, mas o que eu faço com 250? É aqui que complicou para alguns alunos. Não importa, é só o princípio ativo. Eu não tenho que aplicar 800 gramas por hectare, só que ele quer aplicar em 10 hectares. Então, a gente está falando de 8.000 gramas. Trabalhar com grama mesmo, trabalhar com quilo não. Então, a gente quer saber quanto precisa comprar do produto, vou chamar de X, para que tenha 8.000 gramas para os 10 hectares, entendeu? Mas não sei quanto. Olha o rótulo da embalagem. Tem 750 gramas para 1 quilograma. Então, quantos quilogramas a gente vai precisar? Então, fazendo essa continha aqui, esse valor dá, que a gente vai dividir 8.000 por 750, vai dar um pouquinho mais que 10, nem precisava fazer continha, porque seria a letra B, que é 10,66. Dá um pouquinho mais do que 10, porque a gente vai dividir 8.000, né, fazendo a regrinha de 3 aqui, 8.000 por 750. Isso dá um pouquinho mais que 10.
10,66, tá bom? Então, por incrível que pareça, a questão é uma questão de fácil resolução, mas de difícil interpretação, onde tem alguns distratores e o aluno pode ter se perdido nesse enunciado e, de repente, ter pensado assim, nossa, o que eu tenho que fazer? Esse era, acho que, o rolê dessa questão aí, tá bom? Vamos para 58. Questão 50. Acho que é 58. O professor de física fez. Deixa eu ver se é que eu estou pensando. De gases. O Fogaça ia fazer 58. Vamos deixar ele se divertir, porque senão eles não têm questão para fazer, né? Tipo, daí fica triste, né? Perde emprego, porque não tem questão para fazer. Então vamos fazer a 59. Deixa eu ver se é isso mesmo. Dos gases aqui. É só aplicar um PVT Povotó aqui. Tomar cuidado porque está em quilopascal. Mas daí depois a mudança é para Pascal, então tinha que tomar cuidado. E outra coisa sempre importante, né, a gente sempre discute isso, temperatura em graus Celsius. Está trabalhando com gases, tem que passar a temperatura para Kelvin, né? Esse é o erro clássico aí que a gente comete se não fizer isso. Então vamos para 59, que é uma questão de termoquímica, uma questão que dá trabalho, exigia aí atenção para fazer os cálculos, tá? Olha o terremoto aí, ó. Então, vamos lá. Bom, essa questão aí, a questão 59, vou colocar aqui, questão 59, que é a última questão. Deixa eu ver que deu um apagão de novo, deixa eu ver se não parou de gravar aqui, né? Não parou não. Estamos on. Tá aí, ó. É uma boa questão também. Ele vai falar sobre desenvolvimento de máquinas, possibilitou expandir o conhecimento sobre o universo. Legal, deixa eu baixar aqui. E aí a gente tem as informações. Ó. Em resumo, o que ele quer dessa questão? Que você, assinar a alternativa que apresenta corretamente a variação de entalpia, nosso famoso ΔH, padrão molar, em kJ por mol, da reação 2. Essa aqui, ó, a reação 2. Como ele quer em kJ por mol, já tá para 1 mol do combustível aqui, então é só calcular o ΔH para isso. Né? O que a gente tem aqui, ó, entenda? A gente tem 4 formas de calcular o ΔH, né? Através do quimacete lá, através do calorímetro, tem como calcular através da entalpia de formação, que é a entalpia das substâncias, comparada às substâncias simples, que vale 0, e ele deu aqui, para não esquecer disso. Tem pela lei de Hess, que é uma forma trabalhosa, que tem que trabalhar com as equações, e por entalpia de ligação, que eu acho que é o jeito mais difícil de calcular, porque dá um pouquinho mais de trabalho. Essa é a forma mais comum, que é por entalpia de formação, nos vestibulares. E aí tem aqui uma dificuldade nessa questão, porque como ele deu entalpia de formação, o que a gente está procurando aqui, ó, é só fazer assim, ó, ΔH igual a soma da entalpia do produto menos a soma da entalpia dos reagentes, ok? E aí ele deu a entalpia da água, tá aqui, ó, menos 242, só que ele não deu do CO2 na tabela aqui. Mas essa equação aqui de cima é aqui que é o cuidado que tinha que ter, ó. Ele deu a decomposição do CO2. Só que a gente não quer a decomposição, a gente quer a formação, que é a entalpia de formação. Então, é a reação contrária. Ou seja, a gente vai usar para o CO2 essa variação de entalpia, só que com sinal trocado, sinal negativo. É isso, saca? Esse é o nosso desafio aqui, ó, desse item aqui. Então, a gente vai fazer lá, ó, produto vai ser do CO2, que é menos 393,5, certo? Mais, não esquece aqui, ó, 2 vezes a entalpia da água, que é menos 242, 2 vezes menos 242, certo? Fecha o parênteses, menos, que é produto, menos reagente. A entalpia do reagente, que é o O2 é 0, que é uma substância simples, e o CH4 tem a variação de entalpia de menos 74,5. Então, menos 74,5. Ok? Só fazer essa continha aqui, ó. Claro, cuidado com os sinais, né, e tudo mais. ΔH aqui vai dar menos, fazendo a continha aqui, 803 kJ por mol. Beleza? Então, menos com menos vai dar mais. Então, pega esse resultado e subtrai esse valor aqui.
Como esse valor é maior, é negativo, fica o sinal do maior. Isso dá menos 803,8. Uma boa questão de termoquímica, uma questão com nível médio, teria... Essa questão é a penúltima questão, então para quem fez essa prova 1 aqui, né, e estava brigando por cada questão ali, o tempo era crucial, tinha que chegar aqui com tempo para fazê-la, porque ela tomaria um pouco de tempo, mas era uma bela de uma questão, porque explora o conceito básico da termoquímica, de cálculo de ΔH, e eu gostei bastante dessa questão aqui, tá bom? Espero tê-la ajudado, espero que tenha revisto. Se deu para você, maravilha, parabéns, nos encontramos aí na segunda fase. Se acha que não deu para você, continue estudando, mano, isso aqui é uma bela de uma revisão. Lembre, estudar é projeto de vida, a gente tem que estar sempre estudando, não só para passar na faculdade, mas para entender as coisas que nos cercam e sermos cada vez pessoas melhores, certo? Gente, abraço, tchau, tchau, fui!